A partir de agora, na Converte Rádio Web, programa Restaurando a Família, com o pastor Adalto Borel. Ok, estamos iniciando mais um programa Restaurando a Família. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. E eu quero orar com você nesse instante. Soberano Deus, Pai eterno, grandioso Senhor, oramos a Ti, ó Pai, nesta quinta-feira ensolarada na capital aracajuana, depois das chuvas abençoadas que foram derramadas por Ti. Te louvamos, agradecidos por Tua grande e inefável misericórdia por nós. Dá-nos, ó Deus, um dia sob o Teu controle, sob Tua paz, tomando o destino dessa nação, o destino do Senado, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, das Cortes de Justiça deste país. Deus, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos as famílias que agora estão reunidas para ouvir a Tua palavra, para se alimentar da seiva do alimento espiritual. Dá-nos uma Tua graça, abençoando esta emissora, Pastor Jorge, Senhor, toda a sua equipe, tome em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o programa Restaurando a Família é uma produção da Igreja na Obra da Restauração, localizada na rua 38, número 310, no loteamento Paraíso do Sul, bairro Santa Maria, em Aracaju. As nossas reuniões acontecem às terças, quintas e aos domingos. Às terças-feiras, 18 horas e às 19 horas. Às quintas-feiras, 19h30 horas. Aos domingos, nós temos duas reuniões, às 9 da manhã, com o estudo da palavra, e às 18 horas o culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado. Quero dar minha saudação à minha esposa, Maria José, que está sintonizada no programa Restaurando a Família, como também a irmã Aglaé, nossa amiga, também que está sintonizada no programa Restaurando a Família. Está escrito em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós temos a satisfação de hoje trazer um tema sobre a família. O programa Restaurando a Família tem um compromisso com você de sempre abordar temas relacionados à família. E sabemos que Deus criou a família para ser unida, visando proteger e fortalecer cada membro. Logo, uma família unida e guiada por Deus ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar aos filhos sobre Deus e os filhos devem, por sua vez, honrar os seus pais. Todos na família devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis, pois a família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Pense nisso. E hoje, nosso programa vai abordar sobre os princípios para um namoro cristão. Antes, nós vamos iniciar essa abordagem. Nós vamos agradecer aos ouvintes, internautas, em especial aqueles que fizeram um compartilhamento do programa pelo Facebook, na última edição. Dentre eles estão o Deixon Cruz, o Sebastião Silva, a Cristiane Graffiti, o pastor Fábio Rodrigues, lá de Dário Meira, o diácono Adinaldo Arcanjo de Simão Dias, meu amigo Lourenço Garcia, aposentado ali da Justiça Federal, a Elaine Cristina, a Daniele Santos de Oliveira, a irmã Deilza Agostinho, esposa do pastor Manuel Messias, ali em São Miguel Paulista, em São Paulo, a Igreja na Obra da Restauração, em seu site aqui de Aracaju, a sucursal da Agiorbe, ou PORB, da Nordeste 2, também da Assembleia Geral das Igrejas na Obra da Restauração, o pastor Gênesis Costa, lá de São Paulo também, São Miguel Paulista, o
minha mana Neuri, minha cunhada Joselita, o pastor Elcir Santana lá de Saquarema, no Rio de Janeiro, meu mano Oséias e a irmã Raquel Vieira. Quero dizer que sem vocês o programa Restaurando a Família seria sem nexo. Meu muito obrigado pela gentileza de vocês compartilharem, curtirem, comentarem e participar do nosso programa. E nós vamos de melodia. A primeira melodia hoje é a Oração do Amor com Ariane, e ela é oferecida à minha eterna namorada, a Melry Borel, bem como para os casais Tiago, Sandra, André e Lídia, como também todos os ouvintes do programa Restaurando a Família. E antes disso, tem mais um oferecimento. A Elaine Cristina, lá de Dário Meira, o pastor Elcir, lá de Saquarema, o pastor Martins, de Santa Cruz do Capibaribe, o pastor Jorge Lima, aqui de Aracaju, do Santa Maria, o Jairo Araújo, nosso sonoplasta, lá em Lagarto, a Rita Argolo, lá de São Paulo, a Edinária Santos, de Simão Dias, a minha mana Neuri, a missionária Marluce de Alencar, lá em Rondon do Pará. Que Deus abençoe vocês. Então nós vamos de melodia e a Oração do Amor. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do teu amor divino sou um eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração. Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do teu amor divino sou um eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, teu amor divino sou um eterno aprendiz. Agora finaliza a minha oração, mais uma
Retornando com o seu programa Restaurando a Família. Hoje nós falaremos sobre os princípios para um namoro cristão. Pois bem, há quem diga que o crente não namore. Outro dia eu ouvi uma pessoa também dizer que o crente nem deveria casar. Ora, o que a palavra de Deus nos diz? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 3 e 5. Todo jovem quer namorar. É natural. Mas como ficam os princípios bíblicos de um namoro entre cristãos? Como fica? Qual será o comportamento do jovem que ama e teme a Deus enquanto ele está se relacionando sentimentalmente com uma pessoa? Como deve o cristão se comportar em um namoro a fim de continuar usufruindo das bênçãos de Deus? Bom, para que tenhamos resposta a esses questionamentos, se faz necessário conhecer os princípios para um namoro cristão. Como eu disse, há quem diga que crente não namora, crente casa. No entanto, o namoro cristão é uma preparação. É um período extremamente importante na vida de dois jovens cristãos que irão contrair muitas responsabilidades através das núpcias, através do matrimônio, da celebração de um contrato de proteção, de cuidado, de carinho, de amor mútuo, até que a morte separe. Pelo menos este é o ensinamento bíblico. O namoro ele representa então esse período de transição entre os dois jovens ou adultos, um homem e uma mulher, crente no Senhor Jesus Cristo, sendo que ambos devem ter um bom nível de maturidade. Ambos devem manter uma boa comunicação. Eu falei sobre isso aqui a semana passada. Pois é através deste relacionamento que eles serão orientados e preparados por Deus para um futuro casamento. O namoro, ele deve sempre visar o casamento. Você não pode namorar para passar tempo. Um namoro que não tem como alvo um futuro casamento, ele não pode ser iniciado, tá? Eu vou namorar para conhecer e de repente, se eu não gostar, eu parto para outra. Espera aí, você está sendo leviano. A palavra de Deus condena a leviandade. Como cristão, teu falar deve ser sim, sim e não, não. Se não vai dar certo, não inicie. Não brinque com o sentimento da outra pessoa. Agora, o desejo de ambos, à medida do relacionamento, que é o chamado namoro, vai se tornando mais íntimo. E isso não pode acontecer com o excesso de liberdade no tocante ao aspecto físico, e muito menos a liberdade sexual. Ela não pode existir entre os namorados. Namorar é se conhecer psicologicamente, é conhecer o comportamento um do outro, não é praticar sexo. Isso não é conhecer, tá certo? A relação sexual ela está reservada para um outro momento. Quando? A partir do casamento. Ela está destinada a ser desfrutada apenas entre pessoas devidamente casadas. E é o que está escrito em Hebreus, no capítulo 13, verso 4, Gênesis 2, 24, Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 12. Eu não vou ler, mas você pode anotar e ler aí em sua Bíblia, em sua casa. Você vai ver que o relacionamento sexual entre pessoas, limpas, preparadas por Deus para o casamento, este é lícito. O período de conhecimento mútuo, que nós chamamos de namoro, implica em conhecimento da alma, do coração e também do mundo físico um do outro. É o momento que você vai conhecer a família,
né, do jovem ou da jovem, conhecer os pais, conhecer os irmãos, conhecer todos os familiares e ver, conhecer, entrevistar, tá? O aspecto físico relacionado ao sexo, ele só está destinado para o casamento. Após o casamento, então, que é permitido pela palavra de Deus o encontro de corpos. Mas namorar nessas condições, você pode dizer, não tem como, pastor. Pois bem, eu vou dizer a você que isso exige disciplina própria, exige uma vigilância constante. É um tempo onde se obtém oportunidades de duas personalidades diferentes se harmonizarem e conhecerem um ao outro, tá? Então, existe o limite do conhecimento, existe o sinal vermelho do pare, o respeito e, acima de tudo, deve existir o temor a Deus. Um comportamento entre os namorados, eles diz respeito à comunhão espiritual. Lembre-se que quanto mais próximo cada um estiver de Deus, mais próximo estará um do outro. Qual o maior grau de espiritualidade daquele casal de namorados, eles vão ter um maior respeito mútuo entre um e outro, como também terão o temor de Deus em aguardar, em esperar o tempo certo, o momento certo, para então a prática sexual que deve, vou repetir, acontecer após o casamento. Então, quanto mais próximo estiverem de Deus, mais próximo estarão um do outro. E este período ele serve para confirmar a perfeita vontade de Deus para a vida de ambos. Isto é, Deus está abençoando este início de relacionamento, onde eu estou conhecendo a minha futura esposa, onde a futura esposa está conhecendo o seu futuro esposo. Deus está neste negócio, Deus está aprovando. Você só saberá se estiver em comunhão com Deus, em espírito, em verdade, conhecendo a palavra de Deus e no temor do Senhor. Se você agir como um nécio, você não terá domínio sobre o seu corpo e então praticará a fornicação, o adultério, e isso é muito ruim para a sua vida espiritual. Quer ter uma vida de derrota? Avance os sinais vermelhos de Deus instaurado na sua vida. Nós vamos de melodia enquanto você reflete. E a nossa melodia qual é, pastor? Deixa eu ver aqui. É isso, inesquecível. Muito bem. Essa melodia eu vou oferecer para Ana Paula Bonfim, para o amigo Genilson Almeida, o Darlison Manuel, a Edna Damasceno, a Raquel Vieira, o Cristiano Esmerim, a Valquíria, o Adinaldo Arcanjo, a Deus Agostinho, Elisa Simões, o Cláudio Silva, a Márcia Cristina, a Edileuza Silva, isso aqui, Quitéria Lisboa, amigo de infância, né? A Lourdes Joma, a Gláucia Moura e ao Crisóstenes Gomes. Então vamos lá então com a segunda melodia do nosso programa, pastor. É inesquecível para Não. mim esse teu sorriso tão bonito, tua voz tão doce aos meus ouvidos. Eu desejo ter por toda a vida. Quando estou contigo eu sou tão feliz. Todo esse carinho me faz bem. Agradecer eternamente
quando uma lágrima rolar no meu rosto por você. Não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando: te amo. É inesquecível para mim esse teu sorriso tão bonito, a tua voz tão doce aos meus ouvidos. Eu desejo ter por toda a vida. Quando estou contigo eu sou tão feliz. Todo teu carinho me faz bem. Vou agradecer eternamente a Deus por ter me dado você. Quero te ter sempre comigo, compartilhar os meus segredos. Posso tentar o impossível só pra mostrar o que eu sinto. Quando uma lágrima rolar no meu rosto por você. Não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando. Quando uma lágrima rolar no meu rosto por você. Não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando. Só meu coração gritando. Te amo. De volta com seu programa Restaurando a Família. Hoje estamos falando dos princípios para um namoro cristão. Toda a nossa vida ela é pautada sobre princípios, valores, costumes, éticos, morais. E no relacionamento também não seria diferente. Mas a pergunta, qual seria o padrão de Deus para um namoro bem-sucedido? Eu não vou aqui te dar uma receita, mas eu vou apenas compartilhar o que a palavra de Deus nos diz, certo? Existe um padrão para um namoro bem-sucedido. E o padrão envolve a questão espiritual, a questão física e a questão das emoções. Dentro do padrão espiritual, se você for forte, Deus estará em primeiro lugar na sua vida e não o seu namorado, tá? Isso é fácil de comprovar. O indivíduo está falando, eu estou dentro do propósito de Deus, meu namoro é bem sucedido, mas hoje é dia de culto, ao invés de eu ir para a igreja louvar o Senhor, eu vou ficar aqui namorando. Então Deus não está em primeiro lugar na sua vida, ok? E isso serve também para o casal, tá? Existe um preço para pagar. Se você tem um chamado para um ministério, você terá que pagar esse preço, tá? Por exemplo, viajar em missões e a sua esposa em casa, às vezes até precisando de você, do seu cuidado, você está disposto a isso? Então são perguntas que a pessoa só vai responder se ela estiver em sintonia com Deus, se Deus estiver em primeiro lugar na vida dela, tá certo? Que é a parte espiritual.
A parte que diz respeito às emoções, à vontade, devem também estar dentro do plano de Deus. As suas emoções, a sua vontade, a sua mente, como Paulo diz em Romanos, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito deve estar retornando, deve estar pronto dentro do plano divino. E o corpo físico, se você quer ter um namoro bem sucedido, deve ter controle sobre o seu corpo físico. Você é dono do seu corpo, você deve se controlar, você deve ter o autocontrole, lembrando que Deus tem algo especial na sua vida e você não pode avançar o sinal vermelho. Mas e se o namoro está fora do padrão de Deus? O que vai acontecer? O que acontece é o contrário daquilo que estamos falando. Seu espiritual vai ser fraco, sua sensibilidade espiritual estará cauterizada, a ponto de ouvir conselhos e dizer que é coisa do passado, que Deus é moderno, que Deus mudou. Você vai até ignorar as Escrituras. As suas emoções, a sua vontade, a sua mente, elas estarão descontroladas. Assim como a pessoa que é dominado pelo vício das drogas, do alcoolismo, as emoções, a vontade e a mente dele estão descontroladas. No relacionamento também isso pode acontecer. Você perdeu o controle porque o seu namoro está fora dos padrões divinos, está fora do padrão bíblico. Então acontece ao contrário. E o seu físico, ele vai estar mais voltado para o lado sensual. Você, quando olhar para o seu namorado, você não vai ver um varão aprovado por Deus. Você vai ver um monturo de carne, ossos, pele, nervos. É o que você vai ver. É que você vai analisar a formosura, o corpo, e vai esquecer que ali está alguém, ou deveria estar, se é que está realmente diante de Deus. Porque quando chega a essas alturas, nós podemos questionar que está realmente fora do padrão estabelecido por Deus. Então, fora do padrão estabelecido por Deus, ocorre que o lado espiritual fica fraco, fragilizado, fica cauterizado. A mente, a vontade, as emoções, elas vão raciocinar de forma sensual, e o físico vai ficar corrompido, vai ser corrupto. Para uma boa decisão, você deverá perguntar: a vontade de Deus é mais importante que o seu namoro? Se você respondeu sim, a próxima pergunta será a seguinte: bom, se a vontade de Deus é importante para o meu namoro, como começar um namoro cristão? Como você vai iniciar o namoro cristão? Alguns aspectos são importantes ao falar do namoro cristão para um começo daquele relacionamento. Não se deve aqui estabelecer uma idade certa para alguém namorar. No entanto, você não vai permitir, como pai, os pais não deverão permitir que relacionamento se inicie com adolescentes que ainda não sabem definir o que é certo e o que é errado. Crianças que não sabem definir o que é certo e o que é errado. Na verdade, o adulto não deve nem brincar com a criança em relação aos sentimentos dela, em relação às aptidões dela. O ideal é deixar que tudo ocorra naturalmente, esperando o tempo certo e você intervindo naquilo que necessário for. Antigamente, o costume que, assim, no decorrer dos tempos, de uma mudança de cultura, foi acontecendo nos nossos dias, uma certa permissividade. A idade para namorar deve ser a idade da razão, do conhecimento, e os antigos diziam, nossos pais diziam, quem namora quer casar, e quem casa quer casa. Se você não tem autonomia financeira, não tem um emprego, não tem uma renda, me diga uma coisa: para que você vai namorar? Então, a idade é estabelecida pelo seu status quo, isto é, qual é a sua situação hoje? Você está apto para assumir o relacionamento e dar à sua esposa o lar, a provisão como provedor,
Se você tem condições, então eu diria, inicie o namoro. Se não tem, primeiro vai buscar isso. Tá certo? Essa é a primeira regra. E aí nós observamos o seguinte, que está acontecendo o tal do ficar hoje exatamente porque as pessoas não têm essas condições, elas não preenchem esses requisitos. Aí vai o quê? Ficando. E ficando onde? Na casa do pai, na casa da mãe, da avó, do tio. E o pior, os adultos findam dando espaço para que isso aconteça. Então eles são corresponsáveis por essas más atitudes. E pasmem vocês, às vezes até cristãos praticando tais atos. Deus está tomando nota de tudo isso e vai pedir contas a você, tá ok? Então preste atenção. Existem pais que estabelecem uma determinada idade para que seus filhos venham poder namorar. Eu creio que isso é benéfico, é sábio da parte dos pais, mas não é a exigência. A maior exigência é esta que eu estou te dando a dica. Você tem condições de arcar com a família? Era a primeira pergunta que o pai da moça fazia quando o jovem batia na porta dele. Meu filho, o que você faz na vida? Eu estou estudando. Então vá para casa, continue a estudar, arrume seu emprego, tenha sua renda, adquira sua casa, e quando você tiver tudo isso, você volta aqui para a gente conversar. E o resultado era outro. Pastor, nessa época tinha muita fugida de casa. Hoje também tem. Não resta dúvida. Hoje também tem, tá? O ser humano vai ser sempre ser humano. Se ele tiver desvio de conduta, ele vai ter sempre. Não é só no passado que ia ter desvio de conduta. Nos dias atuais e nos dias posteriores também. Ele vai desviar a conduta dele se ele não for íntegro, não tiver temor a Deus. Mas vamos ver alguns requisitos importantes para se começar um namoro. Do ponto de vista espiritual, a primeira coisa, os candidatos ao namoro, ele deve ser verdadeiramente salvos. Você está ali congregando, aceitou a Cristo, foi batizado, declarou Jesus como Senhor da sua vida e Salvador pessoal. A sua pretendente também tem esse compromisso, e outros compromissos, os outros pré-requisitos, como eu já citei, estão preenchidos. Então vocês podem iniciar um relacionamento de conhecimento um do outro, que é o chamado namoro. A maturidade física e espiritual. É importante a maturidade e essencial no relacionamento entre duas pessoas, porque esse grau de maturidade é que vai definir como eu irei me comportar, como a minha espiritualidade vai determinar o meu comportamento. Se eu tenho comunhão com Deus, porque quando eu tenho comunhão com Deus, eu devo estar nos propósitos de Deus. Deus é fonte de luz, fonte de vigor espiritual. Se eu estou nele, eu estou com essa fonte de vigor, eu estou com essa fonte de luz. Então, se eu não tiver comunhão com Deus, eu não poderei ser abençoado em qualquer tipo de relacionamento. Não vai dar nada certo para mim, nem na vida espiritual, nem na vida material. O rapaz inicia o namoro. Em nosso tempo, dos dias atuais, o tempo chamado tempo moderno, é comum uma moça querer iniciar um namoro. Isso finda ferindo um princípio bíblico, porque a iniciativa tem que ser do homem. Mesmo no namoro, o rapaz deve ser o líder. Ele é quem deve iniciar, é ele quem deve pedir a moça para namorar. Há quem diga que isso é uma coisa do passado, mas não é, de jeito nenhum. Os direitos são iguais, pastores. Amém, os direitos são iguais. Será então que a mulher teria direito? Sim, tudo bem. Mas eu digo uma coisa, se a mulher tomar essa determinação, pode ter certeza, o seu relacionamento não vai dar certo, tá certo? Por quê? Porque você está cedendo um espaço que foi naturalmente dado por Deus para a autoridade masculina. Não sou marxista, viu? Mas é autoridade bíblica. A permissão dos pais. É importante que ambos os pais, os pretendentes, estejam de acordo com o namoro, porque isso vai demonstrar confiança e honra dos filhos para com seus pais. Um namoro onde os pais não apoiam, geralmente vai resultar em muitas dificuldades. A desaprovação dos pais é um grave problema entre brigas de sogras e noras e vice-versa. Então, isso não significa que os pais são autoridade final no namoro.
Pelo contrário, significa que estão querendo a bênção paterna para o relacionamento, tá certo? Apoio do pastor. Sim, é importante. Eu devo consultar o meu pastor? Sim, claro, ele é seu guia espiritual. Ele vai orar por você. Então, embora seja de grande importância, tem sido muitas vezes negligenciado pelos cristãos. Começa a namorar quando o pastor menos espera, chega lá de braço dado na igreja. Quem é esse sujeito aí? É o meu namorado, pastor. Então, o pastor deve apoiar, mas para isso ele tem que ter um conhecimento. Ele deve dar a sua bênção em oração. Pode ser que o pastor veja as coisas que o casal de namorados não esteja vendo, né? E por isso é importante receber o apoio e o conselho do servo de Deus. Se você reconhece o seu pastor como líder espiritual, como servo de Deus, participe isso a ele, tá certo? Comunicação e visitas. Você deve procurar estabelecer um determinado ritmo nas visitas por parte do rapaz à casa da moça. É claro que não deve ser todos os dias, né? Se você trabalha, você não vai ter pique para ir todo dia namorar, né? Conhecer lá, tá certo? Você tem que estabelecer uma boa comunicação entre ambos, tá? E evitar, minha mãe dizia que o pouco entristece, mas o muito aborrece. Então, se você vai demais na casa da sua namorada ou seu namorado, a menina ou o menino, o que vai acontecer? Vai ter aborrecimento, né? Vão enjoar de você. O ideal é que você seja maneirado, tá? E lembra daquela confiança que você adquiriu dos pais? Continue dando aos pais o direito de confiar em você, sendo comedido em suas ações, suas atitudes. A confiança dos pais. No decorrer do namoro, você vai ganhar a confiança deles, vai manter a confiança deles, mas é preciso que você verifique dia após dia a relação, né, a comunicação entre você e os pais da moça e do moço e vice-versa. Você deve ser sensível para qualquer mudança, tá? Se tiver alguma mudança no comportamento, tanto da menina ou do menino, quanto da mãe ou do pai, deve então analisar passo a passo para ver o que é que está saindo fora dos eixos. Nós vamos de melodia, mas antes nós queremos oferecer a melodia agora com Mério Borel, né, maravilhoso amigo, e nós vamos oferecer àqueles que estão agora conectados ao vivo no nosso programa, tá? O nosso oferecimento para todos os ouvintes da Converte Rádio Web. Está junto de mim, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, és um amigo fiel, Jesus, a esperança da vida, Jesus. Meu anelo eternal. Às vezes as angústias me invadem e as lutas estão a me sucumbirem. Tu vem e me concedes a calma, faz tudo em bonança tornar. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, és um amigo fiel, Jesus, a esperança da vida,
terminar. Em breve deixarei esta vida contigo, vou viver no além. Então te louvarei para sempre, aonde não existe mais dor. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, és um amigo fiel. Jesus, a esperança da vida. Jesus, o meu anelo. De volta então com o seu programa Restaurando a Família, uma produção das Igrejas na Obra da Restauração, localizada na rua 38, número 310, no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Reuniões às terças, quintas e aos domingos. Terças às 18 e às 19 horas, quintas às 19h30 horas e aos domingos às 9 da manhã e às 18 horas. O seu programa Restaurando a Família hoje está abordando sobre os princípios para um namoro cristão, ok? E nós vamos retornar na nossa análise como continuar um namoro cristão. Bom, o interesse ele deve estar voltado para a personalidade da pessoa, a parte imaterial. É importante que isso esteja bem claro na mente dos namorados, tá? A personalidade. Você estará namorando, fazendo um estudo da personalidade, comportamento. Até que ponto, quando casar, você estará pronto a suportar aquele gênio, aquela vontade, aquele querer. Tem pessoas que dizem, não, quando casar muda. Não muda não. Ninguém consegue mudar o outro, tá? Aquele gênio forte não vai sair depois de casado. Vai até aumentar, tá certo? Então, você tem que aprender a compreender a personalidade daquela pessoa. O interesse ele deve ser estabelecido na parte espiritual da pessoa e não no seu corpo, não na parte física, muito menos no dinheiro que o outro tem ou no carro que o outro possui, na casa, no imóvel que ele possui, na sua popularidade, na beleza, né? Não deve ser colocado nisso, porque o interesse deve ser estabelecido exclusivamente na parte espiritual. A parte espiritual é mais importante sobre todas as coisas. Quanto mais próximo estiverem de Deus, mais próximo estarão um do outro. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais longe estiverem de Deus, mais longe ficarão um do outro. Reconheça que cada cristão é chamado de propriedade particular, pessoal e peculiar de Deus. Então, o seu namorado, tá? O namorado que não respeita tal fato, está desrespeitando os princípios divinos e desrespeitando o próprio Deus, bem como a pessoa, a família dela, a palavra de Deus e também o seu futuro casamento. Então, reconheça, o cristão é chamado propriedade particular e pessoal peculiar de Deus, certo? Então, você não tem dono, você não domina, você não é dono do seu futuro esposo ou da sua futura esposa. Evita o contato físico exagerado. Todo namorado gosta de receber um carinho, beijos e abraços, porém, deve-se parar por aqui, tá? Pare por aí, porque você não pode abrasar. Não acenda a fogueira que você não pode apagar. Você não pode apagar essa fogueira agora, então não acenda ela. Procure a todo custo evitar continuar os avanços físicos, como tocar em outras partes do corpo da moça ou do rapaz, tá? Isso pode provocar desejos sexuais que não podem ser satisfeitos devidamente antes do casamento. É o que Paulo recomenda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 3 e 8,
como ainda em 1 Coríntios, no capítulo 7. Existem condições onde a frequência de visitas no lar deve ser limitada. Isso exige paciência da parte de ambos. Algumas vezes a saúde, né, a doença, o serviço militar, estudos, trabalhos, deveres pessoais que chegam até a impedir que o casal esteja junto, o casal do namorado esteja junto. Então seja paciente nesta hora, compreenda, seja paciente e compreenda que aquilo é momentâneo e vai passar. Cautela com o modo de vestir, olha só, cautela com a sua conversa, cautela em seu comportamento e mesmo com seus gestos. Lembre-se de semear um ambiente agradável, e nesse ambiente vai valer a pena vocês estarem juntos. Evite ficar sozinhos em ambientes fechados e por muito tempo. Procure estar em atividade com outros jovens, ou seja, procure envolver-se com seus amigos em suas atividades. Evite isso. E queremos falar também ainda rapidamente sobre o perigo de acariciar. Quando se acaricia, você está matando a espiritualidade de ambos os namorados, tá? Pode fazer com que fiquem cegos para os valores verdadeiros, que são as virtudes de cada um. Pode fazer com que abaixe os padrões da moralidade. Pode conduzir para a realização do ato sexual não permitido por Deus antes do casamento. Pode conduzir para a depravação, destituição da dignidade, como também o desenvolvimento de um desejo de satisfação não natural. Frustração e nervosidade podem ser causadas. Conduzir para um casamento errado, antecipado, com a pessoa errada, e depois vai descobrir que não era assim. Contrair doenças venéreas, contrair desrespeito mútuo, conduzir você a um desrespeito mútuo. Você não vai respeitar o seu companheiro ou a sua companheira depois de tudo isso. Então é interessante que você pise no freio, segure, tá? Namoro, sim, com consciência, espiritualidade, crendo na providência divina para a sua vida no momento certo. A beleza do teu olhar é a melodia que vamos ouvir agora com novo som, e nós vamos oferecer aqui para os aniversariantes. Deixa eu ver aqui os aniversariantes, pastor. Hoje nós temos aniversariantes, isso é bom. Deixa eu ver quem está aniversariando hoje. Vamos lá, a Maria Auxiliadora, que está aniversariando. Tem mais gente? Deixa eu ver, a Jéssica também está aniversariando, Jéssica Way. A Andresa Costa, sim, Andresa, muito bem, a filha do diácono Cláudio. E o David também está aniversariando. Ok, eu vou oferecer essa melodia para vocês. Pastor Jorge, pode soltar aí para nossos ouvintes essa melodia.
Retornando, depois de uma música belíssima dessa, beleza do teu olhar. O programa Restaurando Família está chegando ao término, mas nós queremos compartilhar com você ainda nos princípios, né, de um casamento ou de um namoro. Quais são os princípios basilares para um namoro? Eu quero compartilhar com você alguns conselhos práticos para finalizar a nossa análise, tá certo? Conselho prático está em Coríntios 6, 14, 18, Amós 3:3. Nunca se case com alguém que não seja cristão. Primeiro conselho. Se você não vai casar com alguém que não seja cristão, logo a regra é a seguinte: não namore também com quem não seja cristão, ok? Ore para que a escolha seja de Deus. Salmo 37:5, Provérbio 3:6. É a vontade divina, então você tem que orar para que isso aconteça. Romanos 12, 1 e 2, você deve evitar casar sob pressão. Não case pensando que a sua vida se endireitará depois do casamento. Não namore com alguém pelo qual não tenha respeito, tá certo? Não case cedo demais, ou de repente bateu as portas, você tem que casar. Procure ver sua relação com Deus, os hábitos da pessoa, os pais e o modo de vida dela ou dele. Não case tendo uma perspectiva errada sobre o sexo, tá? O Paulo fala em Gálatas 5, 16 e 25 a forma como você deve se portar. Alguns casam para desfrutar do sexo, mas casamento não é apenas sexo. É muito mais do que isso. Se você casar apenas com a perspectiva sobre o sexo, vai chegar um momento que isso vai passar e você vai perder todo o encanto pela vida de casado e vai acabar o seu relacionamento. Isso tem sido a causa de muitos divórcios. Casamento é para sempre, tá? Coloca isso na sua cabeça. Ah, mas o vizinho casou e separou, problema dele. Ah, mas eu tinha uma amiga que namorou muito tempo, casou e separou. Olha, a Bíblia diz o contrário, até que a morte os separe. Está em Gênesis 2, 24, Paulo falando aos Romanos 7, 1 a 3, o próprio Cristo lá em Mateus 19, 6. Então é para sempre, tá certo? Até que a morte venha separar. Tenha isso em sua mente, tá? Fica então para a sua reflexão esse ensinamento, e dizendo que o nosso programa está chegando ao término, tá? Mas nós vamos orar pela irmã Joselita, que pediu oração. Quero também mandar a saudação ao pastor Elci, que está conectado lá em Saquarema. Ele disse que os irmãos de Saquarema e no Rio de Janeiro estão com saudades. Amém, pastor Elci. Dá saudação a essa igreja aí de bênção, de maravilha. Tem uma pessoa também da minha infância, minha prima Elma. Ela disse que está assistindo também o programa lá no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe você, Elma. Deus te abençoe. O nosso querido homem das mãos de ouro está também compartilhando o nosso programa, pastor Jorge. É isso. O diácono Cláudio lá no Rio, o irmão Zé. O Zé está pedindo oração pela irmã Joselita, sua esposa. E nós vamos orar. Também está conectado a Esther Cristina. Graças a Deus, alguns irmãos estão ouvindo, participando, curtindo e compartilhando o nosso programa. Nós estamos chegando ao término, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, oramos a Ti agradecidos por essa rica oportunidade. Pai, oramos a Ti pela vida da irmã Joselita. Pai, entra agora com providência na vida dela, levando sobre ela a cura em nome de Jesus. Ordenamos que todo mal, toda enfermidade seja retirado em nome de Jesus da vida daquela varoa, serva Tua, Senhor. Ela serve a Ti, teme a Ti e está esperando por Tua providência. Assim como também Teu servo Oséias, Senhor, visita-o, dando, Pai, neste momento de difícil convivência por conta da enfermidade, Pai, que ele venha agora provar o Seu amor, a Sua paciência, o Seu cuidado e carinho por sua esposa, como já tem feito. Dai a ele da Tua graça, Senhor, sustenta ele com a Tua destra fiel. Abençoa
todos os ouvintes do programa, Senhor, Restaurando a Família. Abençoa, Senhor, toda a web, Senhor, toda a internet, todos que estão conectados. Nós te louvamos por este canal aberto que atinge além fronteiras, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Volte a nos ouvir na próxima quinta-feira, às 9 horas, e fique com a programação abençoada da sua emissora Converte Rádio Web, com o pastor Jorge Eduardo. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web, programa Restaurando a Família, com o pastor Adalto Borel.